Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. No 16º episódio do Rádio Peão, nós vamos falar sobre um tema que está presente em qualquer conversa sobre carreira e mercado de trabalho: a liderança. Esse tema é tão importante que nós falamos muito sobre ele e não é por acaso. Bons líderes conseguem construir um ambiente em que os bons resultados caminham lado a lado com a felicidade no trabalho. Não é à toa, por exemplo, que a maior parte dos chefes do Guia Você S.A. as 150 melhores empresas para trabalhar de 2019 é formada por bons gestores. De acordo com o nosso levantamento, só 10% dos líderes das melhores empresas é coercitivo. Mas quais são os comportamentos e as habilidades de líderes que inspiram suas equipes? E será que existe algum novo estilo de liderança que dê mais resultados nos dias atuais? Essas são algumas das perguntas que vamos responder hoje. No primeiro bloco, nós vamos apresentar um conceito de gestão que coloca as pessoas no centro e prega que é possível unir a afetividade com a efetividade nos negócios. E no segundo bloco, nós mostraremos qual é o caminho para se tornar um líder com essa mentalidade. E não importa se você já ocupa ou não um cargo de gestão. Para isso, trouxemos ao nosso estúdio Márcio Fernandes, conselheiro, palestrante e autor de 3 livros sobre gestão. O último deles, Filosofia de Gestão, Cultura e Estratégia com Pessoas, acaba de ser lançado e foi divulgado com exclusividade pela Você S.A. na edição de outubro. Márcio, obrigada por estar aqui conosco hoje. Bom, eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Márcio, bem-vindo ao Rádio Peão. Obrigada pela sua presença. Eu queria começar aqui a nossa conversa pedindo para você explicar um pouquinho o conceito de liderança que você desenvolveu, que ele está baseado principalmente numa teoria que você batizou de filosofia de gestão. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes o que é essa filosofia de gestão, do que ela se difere de outras teorias sobre gestão e liderança. Primeiro, muito obrigado novamente pelo convite e pela gentileza de vocês quererem conhecer e também multiplicar um pouco do que eu chamo de filosofia de gestão. Eu quero começar dizendo sobre de onde nasceu. As pessoas às vezes imaginam que essas coisas que são mais sensoriais têm origens incríveis, que eu tenha passado um tempo no Tibete meditando e aí depois de ficar lá muito tempo eu decidi fazer algo iluminado. Então não tem nada disso. É uma coisa que é muito mais simples do que isso. Muitas vezes, depois de ter sonhado muito e almejado tantas posições executivas na minha vida, sonhos alguns até imbecis de colocar o gerente no rodapé do meu e-mail, eu consegui chegar. E depois que eu consegui chegar, eu passei tanto tempo pensando sobre o valor daquilo que me incomodou bastante o fato de eu assumir uma posição que eu sonhei tanto e não poder transformá-la em algo mais útil. E aí um dia eu estava indo para uma reunião de trabalho fora do país e eu fiquei no aeroporto pensando sobre o que de fato podia transformar a minha vida e refletir em algo que pudesse melhorar a vida das pessoas. E aí eu peguei na época, ainda não era o boarding pass, o cartão de embarque não era no celular ainda, tinha um papel, né? E aí eu fiquei escrevendo atrás desse papel. Quais são as coisas que eu considero interessantes e úteis e benéficas e que eu posso montar para organizar uma jornada? A minha jornada, mas que possa também ser útil para outras pessoas. E aí eu sofri bastante para chegar em algo útil. Eu estava muito triste porque todas as vezes que eu viajava eu deixava a minha família para trás e ficava muito chateado com isso. Mas comecei a pensar e pensei, poxa, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que isso seja algo que de fato possa ser bom para mim e viabilizar com que eu faça algo bom para os outros. Então, o acreditar nasceu assim, de algo que eu precisava acreditar e que aquilo que eu estava fazendo naquele dia não era algo que eu acreditava. Eu ficava pensando coisas negativas. Você fala, puta merda, se esse avião cair, vai ser uma tristeza morrer a trabalho. Né? E aí, puxa, eu não posso acreditar que é isso. Aí eu pensei, poxa, eu preciso construir algo que eu acredite. E que outras pessoas também possam usar como estímulo.
para que elas também acreditem. Então, acreditar em quem? Sobretudo em mim mesmo. Mas acreditar muito que torne viável com que eu me conecte com algo maior. Sobretudo um propósito que me faça sentido. Porque se eu acreditar, eu vou fazer porque eu quero, não porque tem alguém mandando. Então, isso também é um exercício difícil. Mas eu percebi que quando eu passei a acreditar em alguma coisa e essa coisa fez mais sentido para mim, fazer aquilo deixou de ser um sofrimento. E aí eu falo do propósito porque essa foi a conexão que viabilizou essa nova jornada. Então, o primeiro pilar foi eu acreditar em mim, acreditar que estava fazendo algo que pudesse ser conectado com coisas mais nobres, e depois fazer por opção, e não porque tinha alguém mandando. Então, acreditar, praticar, e aí, com esse estímulo de acreditar em algo que me mobiliza, eu poder melhorar, sobretudo a minha vida, a vida da minha família e das pessoas que estivessem ao meu redor. E hoje em dia já não apenas, pessoas que sequer eu conheço já mandam mensagens a respeito do que estão exercitando nessa filosofia. E por último, para mim, o ápice de tudo é o compartilhar. Algo que eu acredito tanto e que me mobiliza tanto e me faz querer melhorar tanto a minha vida, mas também a de outras pessoas, que faz com que eu propague essas coisas de maneira natural e de maneira aberta, sem pudor, sem frescura. Então, acreditar, praticar, melhorar e compartilhar são os pilares dessa nova filosofia de gestão. E aí as pessoas dizem assim, mas numa empresa não tem essa frescura, né? A empresa é outra coisa, tipo, tem que dar lucro e dane-se. Então, eu acho que a empresa tem que dar lucro, sim. E a propósito, as empresas que eu geri deram muito mais lucro do que a média do seu setor, mas não é dane-se, é de um jeito certo. É de um jeito que faça sentido para as pessoas e que elas se conectem, que a gente não crie cultura de medo e sim cultura de uma progressão natural, que as empresas tenham resultados incríveis, mas que as pessoas se sintam incríveis também. Márcio, no seu novo livro, você fala sobre os líderes da nova liderança, né? Essa geração de chefes que consegue fazer times que são ao mesmo tempo produtivos e engajados. O que esses gestores têm de diferente dos outros? Durante muitos anos, e talvez anos demais, a liderança foi vinculada ao poder e a mandar. Então essa combinação, ela também tinha um subproduto que é o dinheiro. Eu considero que nenhuma delas são doenças, mas que infelizmente se tornaram doentias. Ou seja, as pessoas sonhavam em assumir posições de liderança para exercício de poder, para poder mandar nas pessoas e ganhar melhor ou ganhar mais. Então, essa missão foi deturpada e durante muitos anos os grandes especialistas em gestão incentivavam isso com práticas, por exemplo, de recursos humanos que bonificavam o quê e esqueciam completamente da forma. Então, o que eu chamo de nova liderança? É uma liderança onde o líder não precisa mandar. Ele quer de verdade fazer algo que seja útil e que possa entregar benefícios mútuos e que, obviamente, as empresas que acreditam nessa filosofia podem ter lucros incrivelmente maiores. Eu tenho alguns cases de empresas que chegam a ter 4 vezes mais lucro do que antes, mas que fazem sentido. Então, as pessoas deixam de ser mobilizadas porque tem alguém mandando. As empresas deixam de aderir a processos de comando e controle tradicionais, que aquela derivação do manda quem pode, obedece quem tem juízo, também traz com ela o medo, e o medo é medo mútuo, que eu tenho medo do meu chefe e o meu chefe tem medo que eu o engane. E aí todo mundo fica numa situação de plena desconfiança, e aí quem ganha dinheiro são as empresas que vendem estruturas de comando e controle. Então a gente tira tudo isso, obviamente isso reduz o custo, e aí tem gente que diz assim, mas se eu fizer isso, as pessoas vão me enganar. E eu respondo sempre, não, elas já te enganam, né? Só que agora você vai saber mais ou menos onde, como, quem e por quê. E aí você vai ter como tomar atitudes que te coloquem de novo no eixo natural da liderança, que é uma liderança que facilita,
porque abre espaço para o protagonismo de outras pessoas, mesmo que elas ainda não tenham nenhuma patente. Então, o líder da nova liderança é qualquer pessoa que queira liderar, independente da patente que tem. Você tem uma metáfora que eu acho bem interessante, Márcio, queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes, que é a síndrome do poderoso chefinho, né? Conta um pouco pra gente o que é essa síndrome. Durante muitos anos eu também quis ter essa síndrome. Então, as pessoas falam assim, puxa, esse Márcio deve ser um cara especial. Não, eu sou pouquíssimo especial. Porque eu sonhava com tudo isso que eu odeio hoje. E obviamente sonhei por muito tempo. Então o kit frescura, né, que é o kit do cara que se torna o chefinho. Então ele ganha todo aquele requinte de canetas e relógios e pastas e tecnologias e a secretária e todo aquele kit de coisas supérfluas e irrelevantes, mas que a pessoa faz questão de ter e de mostrar. E aí, dentro desse perfil do líder da nova liderança que nós colocamos na filosofia de gestão, você não precisa ter nada. Ainda que, eventualmente, possa ter algumas coisas. E, a propósito, são lícitas, né? O que eu penso é o que nós podemos ser. Quais são as conexões que nós podemos fazer e onde é que nós podemos chegar? Empresas incríveis que se permitiram deteriorar, que não se colocaram na posição de humildade e simplicidade para se conectar com as pessoas, que em quase todas as vezes têm soluções e que não se mobilizam por participar, porque o movimento que está sendo gerado não é para levantá-los e sim para achatá-los. Ou seja, as soluções elas já estão próximas de nós, mas a nossa arrogância não permite com que nós as acessemos. Muito pelo kit frescura, muito pelo estado de espírito de ter coisas e de mandar em pessoas e de exercitar o poder. É muito fruto do ego, muito normal no mundo dos negócios e muito comum de se ver nas principais empresas de consultoria, de gestão e nos principais livros de liderança. Então tem muita gente falando disso há muito tempo. Durante décadas isso foi viável. Muito provavelmente o meu pai, um senhor simples, ele achava interessante ter um modelo que o guiava, porque isso dava para ele uma coisa que era muito importante no século passado, que era estabilidade e segurança, e a capacidade de ter o mínimo de certeza de que ia ganhar o salário amanhã também. Acontece que isso acabou. E ainda existem empresas que estão gerindo assim, acreditando que as pessoas devem vir para a empresa, trabalhar e, se quiser ser feliz, que seja em casa. Aqui não é lugar para isso. Então, são coisas estranhas no nosso conceito atual e que a gente tenta, de alguma forma, construir culturas novas, renovadas, na qual as pessoas possam participar sem a necessidade de ser tão eloquente quanto aos seus vícios e egos. Você está falando de empresas que estão num modelo mais rígido, né, de gestão, de comando e controle. E quando a gente discute a nova liderança, a filosofia de gestão, sempre surge ali uma dúvida que é, mas como é que eu, que trabalho numa empresa rígida, consigo nadar contra a corrente? O que você diz para essas pessoas? Às vezes eu converso com a minha equipe, eu tenho pessoas geniais e eles me dizem, a gente tem que fazer a cachoeira subir, ao invés dela cair, ela tem que subir. E é um esforço bastante grande, né? Porque tem muita gente que quer, mas as pessoas que estão ainda exercendo o modelo tradicional, muitas, mas muitas mesmo, encerrando a sua trajetória, elas vão ficar agarradas a esse modelo até o fim, até porque nesse momento não sei se faz muito sentido para elas diversificar ou compartilhar poder. Então elas vão ficar presas nisso. E aí passam essa sensação de que as pessoas que têm vontade são as estranhas, são as que são excessivamente críticas ou que são pessoas que a gente deve pisotear, matar, eliminar, excluir da empresa, porque afeta um núcleo de poder. Tem muitas empresas, por outro lado, que já estão buscando essas pessoas. Eu faço parte de alguns conselhos de empresas de todos os tipos. Eu estou em
5 ou 6 conselhos. E empresas de muita gente, 40 mil colaboradores, empresas de tecnologia, empresas de concessões de serviços públicos, enfim, vários setores. E nos conselhos nós passamos quase a metade da reunião pensando sobre onde estão e como a gente pode localizar esse tipo de pessoas para fazer com que elas possam prosperar e nos ajudar a encarar os nossos medos e revitalizar as nossas possibilidades. Então, se apresente, mostre a cara. É claro que a gente tem que continuar com as nossas premissas básicas de respeito, de integridade, fazendo as coisas sem promover rupturas, criar crises ou ser excessivamente crítico, talvez até destrutivo. É lógico que a nossa ansiedade está muito grande, é lógico que a gente tem muita vontade de fazer essa transformação, mas a gente não pode perder a razão, a gente não pode sair fazendo de forma abrupta. Então muita gente boa tem se perdido nesse caminho porque se apavora. Ter calma, a gente viveu décadas e décadas assim, então não queira resolver tudo no primeiro ano. O importante é que você corra o risco de apresentar todo o seu talento e todo o seu protagonismo. E se acontecer de você estar numa empresa que eu chamo de cultura impermeável, aquela que não muda mesmo e não vai querer mudar, a não ser que tenha uma crise, troca de empresa. Tem muita gente que diz que não vale muito a pena trocar de empresa porque você está no final trocando de endereço só porque as empresas são muito parecidas. Olha, hoje em dia eu tenho visto muitas empresas diferentes e elas estão se proliferando. Algumas por amor e outras pela dor, mas elas estão aparecendo. Então corra o risco. Não tem jeito, na nossa vida nós vamos ter que assumir o risco. E se nenhuma delas atrair tanto você, que faça com que você mergulhe nesse propósito e busque essas convergências, monta a tua. O que você não pode é desperdiçar essa vida que você tem, especialmente na sua melhor idade e no melhor tempo que você tem para ser protagonista, fazendo uma coisa que você não é feliz. Eu tinha uma carreira incrível. Eu fui presidente de um grande grupo. A minha carreira prosperou como nunca. Eu poderia, obviamente, ficar lá sentadinho, fazendo o que eu já sabia fazer, com o nível de tranquilidade que eu já tinha, com um salário maravilhoso. Mas eu decidi mudar, decidi procurar algo que me tornasse ainda mais feliz. Eu já era feliz, eu já era bem-sucedido e ainda assim eu quis protagonizar algo novo. Então, eu acho que não tem jeito, a gente já vive o risco e o que a gente precisa fazer é assumi-lo. Para encerrar esse bloco, Márcio, eu queria que você defendesse, para quem ainda não está convencido sobre esse estilo de liderar que você está apresentando para a gente, por que colocar as pessoas no centro é tão importante e faz diferença para os negócios e leva eles a lucrar até 4 vezes mais, como você colocou aqui. Hoje eu estava conversando com o João Fontão, que trabalha comigo, é um dos nossos executivos. A gente estava falando sobre o exemplo de uma empresa que nós conhecemos e que a gente já convida ela para ser nosso cliente, né, João? Pode fazer muito sentido para a gente. O João está aqui na frente olhando para mim, então eu já combino com ele aqui, vamos trazer, porque as pessoas ainda não conseguem, em sua maioria, materializar, ou seja, quantificar em detalhes as vantagens disso. Mas imagina o seguinte, imagina uma empresa onde as pessoas não confiam umas nas outras. Os líderes não confiam uns nos outros. A direção também não. Se tiver dono, também não. E se for uma multinacional, também não. Aí você pensa que todos esses blocos de hierarquia têm que conversar. Então eles estabelecem uma relação baseada na desconfiança. E o custo que se imputa nesse modelo é tão grande, mas tão grande, que atrapalha a performance do produto que ela vende. E não bastasse isso, as coisas não fluem, as decisões não são tomadas e todo o modelo que está concebido prestigia este modelo, que tem o objetivo de manter tudo como está, mesmo que a empresa comece a morrer. Porque quando ela vai morrer, as pessoas acabam se realocando e vão para outra empresa. Então, se uma pessoa que dirige o empreendimento não acha isso importante, é porque não sabe fazer conta, porque é matemático. É simples. Dá para fazer um exemplo até que eu cito algumas vezes. Eu tive numa linha de produção
Porque linha de produção fica fácil de fazer a conta, né? E eu conversei com uma senhora que operava uma máquina. Eu não me apresentei e só falei que eu era o Márcio. Ela falou, bom, Márcio tem um monte, né? Deve ser só mais um. E eu era realmente só mais um. Mas talvez até seja mesmo isso. E aí eu falei com ela e ela falou assim pra mim, você viu aqui o trabalho que eu faço? Eu falei, vi, achei bastante interessante. Ela falou assim, então, eu não concordo muito com ele. Eu falei, por quê? Olha, primeiro porque eu não participei da construção dele, não entendo direito. Tento entender, mas não consigo. Eu falei, talvez seja por isso que a senhora só cumpre metade do que está escrito na máquina que a senhora devia fazer. Ela falou assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu falei, mas por que a senhora não faz? Ela falou assim, eu não tenho motivo nenhum para fazer. Eu estou aqui só cumprindo tabela para garantir que, no mínimo, eu não seja mandado embora. Se der algo melhor, então, melhor ainda. Mas eu já não tenho estímulo. Eu já estou bem chateada com isso aqui. Aí parece ser algo isolado, mas aí você conversa com outras pessoas e a sensação é muito parecida. A perda de produção que essa senhora estava gerando era de quase 50%. Em 50 diagnósticos que eu conheço, que eu tive a oportunidade de ler, as perdas chegam ao máximo de 79% de produtividade. O que significa, então, fazer uma gestão com as pessoas para aqueles que são mais céticos, sobretudo os diretores financeiros, como eu fui durante 15 anos? Significa ganhar dinheiro. Mas pode significar também fazer algo que encontre um propósito, que possa ser convergente, que torne a pessoa feliz. Pode também mudar a reputação de uma empresa, que faz dela uma empresa que tenha preços melhores, produtos de melhor qualidade, que são ainda assim acessíveis. Pode fazer com que a sociedade encontre valor em algo que é feito. Poxa, mas espera aí. Se isso é bom para a sociedade, para os clientes, para os acionistas, porque retornam mais dinheiro, para os colaboradores, porque trabalham mais felizes, para os administradores, porque encontram mais sucesso, por que não faz? Muito por conta do ego, da arrogância e de modelos que são previamente concebidos e que ainda dão resultados. O trilho ainda leva o trem para o mesmo lugar. Mas eu acredito que com algumas trilhas que são mais difíceis, mais tortuosas, a gente pode chegar melhor num grupo mais organizado e talvez por opção. Então é uma construção muito difícil. Quando nós falamos com executivos, nós encontramos 3 tipos muito clássicos. Aqueles que querem muito e acreditam por amor, e esses vão ter vantagens competitivas sempre. Aqueles que não querer mesmo, não querem, mas fazem porque a dor já incomoda. E outros que não querem nem conversar a respeito porque tem medo do resultado que a gente pode mostrar, porque pode ofender o histórico do que ele deixou de fazer durante tantos anos. E só uma última pergunta aqui, que você está dizendo, né, que a gente ainda acaba chegando, tendo uma gestão voltada para pessoas ou não, se ainda consegue obter resultado, mas no futuro os caminhos vão ser mais tortuosos, né? Você acha que no futuro esse tipo de liderança vai ser essencial? Essa liderança nova e que tem um propósito e que faz com que as outras pessoas queiram se engajar porque acreditam, eu acredito que hoje já são fundamentais, mas elas ainda estão se multiplicando. O que eu acredito profundamente é que a liderança que não tenha este nível de aderência deixará de existir. Então, quem está hoje iniciando uma trajetória para se tornar um líder, e aqui eu faço um parêntese, líder é técnico ou não técnico, gestor ou não gestor, não cometa o erro de seguir pelos trilhos, porque provavelmente ele vai te levar para um lugar que já não existe mais. Jovens que estão nas universidades aprendendo engenharia, por exemplo, não se engane. Você precisa saber se conectar com as pessoas. Não tem como pensar só em coisas binárias. Sabe, o 2 mais 2 igual a 4,3, que é o padrão de margem de conforto. Você precisa pensar que 2 mais 2 pode ser qualquer coisa. Então é importante demais ouvir as pessoas e se conectar com elas desde o momento da sua formação. Eu até digo, eu tenho muitos amigos com filhos pequenos como eu, e eu sempre digo a eles, a minha opinião, não sei se são sempre bem recebidas, mas eu digo, ensine seus filhos a se relacionar. Ensine seus filhos a conversar com as pessoas, a entender o outro lado.
Muitas vezes a minha esposa e eu, a gente investe bastante tempo com os nossos 3. Você se colocou no lugar do outro? O que você está propondo é algo que se pode acreditar. É algo que a pessoa que vai ter que fazer fará porque acredita mesmo, sabe? Passando pelos nossos pilares da filosofia. É algo que você vai ter orgulho de compartilhar? Ou é aquela fofoca que sobra para contar? Então é uma coisa construída. É uma coisa que não é trivial, mas que está vindo com muita força. Eu vejo pela aderência, eu converso com as pessoas, eu faço algumas palestras, eu já frequento algumas empresas e o nível de aderência é gigantesco. As pessoas durante muitos anos seguiram pessoas erradas, mal intencionadas, individualistas, políticos que não sabiam muito bem que estavam fazendo um grande mal para a sociedade. As pessoas seguiram pessoas assim. Então nós precisamos aproveitar essa chance desse momento de transição que nós estamos vivendo, que do ruim ao bom a gente não tem muita certeza do que é. A gente precisa agora se posicionar de uma maneira diferente. E aqueles que resolverem mergulhar e acreditar que podem fazer parte nessa construção, podem fazer muita diferença. Então, quem está começando agora, obviamente, pode ter uma vantagem muito grande, porque ainda não tem vício. E eu espero, ainda não tem tanto ego para trabalhar. No primeiro bloco, nós explicamos o que são os conceitos de filosofia de gestão e líderes da nova liderança. Agora vamos entrar na parte prática. Márcio, em um trecho do seu livro, você diz que quando se tornou gerente não tinha tempo para fazer mais nada, além de ficar empilhando papel. Essa costuma ser uma queixa de quem está na gerência. O que você fez para deixar de ser esse empilhador de papel e se transformar num líder de verdade? Bom, eu vou falar os dois lados, né? O bom e o ruim. Bom, primeiro eu vou falar do ruim, que depois a gente termina com o bom, né? É psicologia. Melhor. Primeira vez que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, abrindo mão de tanta burocracia, obviamente fui muito criticado. Especialmente pelo meu chefe da época, que falou assim: o Márcio é muito bom, mas às vezes ele larga a caneta. Sabe que horas eu largava a caneta? Na hora de ir embora. E ir embora. E acabou. Porque tinha assumido um compromisso prévio que era com a minha família. Que eu estaria com eles. Eu não seria mais um daqueles que vê os filhos crescendo dormindo. Sai, tá dormindo, volta, já tá dormindo. Não, eu falei, eu quero ser diferente. Então eu assumi um compromisso comigo de quebrar alguns parâmetros. Não só de empilhar papel, como também de empilhar horas de trabalho. E eu disse para mim o seguinte: eu vou trabalhar das 8 às 5, com a maior qualidade que eu puder dar. Mas eu mergulhava de um jeito que, no final do dia, mesmo com críticas, por eu ser vamos dizer assim, um agressor da burocracia e, sobretudo, da burocracia, eu tentava quebrar alguns paradigmas e ainda assim era valorizado, porque ficavam essas pequenas críticas e caminharam comigo por anos da minha gestão. Só que o lado contrário me trazia mais bônus no ponto de vista de resultado que superava os impactos que eu tinha que suportar. Então, na minha avaliação de desempenho aparecia lá: é muito bom, mas larga a caneta. Então, todo ano estava lá. Então, eu era 0 horas extras. 0. 0, 0, 0. E, poxa, eu trabalhava na área financeira, fechamento e não sei o quê. Aí as pessoas, poxa, mas como? É simples, o mês tem normalmente 30 dias, 30, 31, 28, depende, mas vamos por 30 dias. Então, quando for dia 25, a gente faz um fechamento. Sem estresse, 25, 26, 27. E depois só faltam mais 5 para fechar depois do fechamento mesmo, depois do dia 30. Ah, mas isso aí vai dar 2 trabalhos. Não, na verdade é um trabalho só que é feito de um jeito diferente. Então nós temos que também ter a criatividade. É por isso que, combinado com tudo isso, precisa ter inovação. E a inovação não é só fazer um robozinho, uma tecnologia, um aplicativo. É inovar na forma. Então essa construção toda me obrigou a inovar na forma para fazer com que fosse viável esse novo modelo, esse pensamento diferente.
Então, obviamente, não foram só flores, fui criticado muitas vezes, perdi uma quantia razoável de bônus, porque eu tinha sempre um se não na minha avaliação de desempenho, e eu sempre corri os riscos que eu precisava correr. É uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, seja cara de pau, e eu sempre fui cara de pau, então eu sempre tentei, eu sempre perguntei, eu sempre busquei caminhos diferentes. E fiz isso muito na minha vida. E abri muitas perspectivas. É claro que tudo tem o seu custo, o seu impacto. Mas os resultados foram muito bons. No seu livro, Márcio, você coloca ali algumas características do líder da nova liderança. Uma delas é realmente nadar contra a corrente, né? Fazer diferente do padrão. E eu queria que você compartilhasse outras características. Uma que me chamou muito a atenção é a questão da proximidade com as equipes. Você até conta que quando continuaram te chamando para almoçar, quando você virou chefe, você percebeu que estava no caminho certo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Essas coisas que eu mencionei no bloco anterior sobre a frescura, sabe? Ela não se materializa só em itens que você pendura no paletó. Então, você acaba tendo que assumir um papel de chato e, às vezes, por fazer seu trabalho, você justifica. Olha, foi porque eu quis fazer meu trabalho, então não tinha jeito de ser legal. Então, o que eu digo para as pessoas é que tem sim. Porque, na verdade, o que é ser legal? Ser legal é fazer o que as pessoas querem, não o que precisa ser feito. Então, o que eu acho que falta nessa equação e que viabiliza a proximidade é o diálogo. Agora, é um diálogo bem feito, organizado, mostrando para as pessoas a realidade das coisas. Obviamente, eu queria ser só legal, fazer tudo assim, sabe, o populismo do mundo. Mas não funciona assim, porque se eu fizer isso, muito provavelmente a empresa vai fechar. E não vai ter alguém para pagar o nosso salário. Então eu preciso fazer coisas que não são tão populares, mas junto com isso, eu preciso de um diálogo bem feito. Então eu sempre procurei manter proximidade com as pessoas, conversar com elas e explicar detalhadamente o que eu penso. E também abrir os meus ouvidos para ouvir o que elas pensam. E aí nós vamos conciliando. Eu chamo isso de convergência. É importantíssimo fazer. Quando as pessoas, ainda que não concordam com tudo o que você faz, têm espaço para se expressar e conseguem também, em alguns momentos, ter razão, ou seja, você mesmo sendo chefe tem um pouquinho de humildade ainda, não deixou o ego tomar conta de tudo, as pessoas se sentem melhor. Então, manter a proximidade é algo fundamental para mim. Gosto muito disso, procuro seguir e felizmente tenho visto aí uma legião de líderes sendo formada, alguns que eu participo pessoalmente e que têm pensado sobre isso. E acredite, é uma delícia. Porque muitas vezes as empresas promovem pessoas incríveis e diz para elas assim, não conta para ninguém. Dá um aumento e fala, fica na sua. Não conta. Se contar, você tá ferrado. Vai me dar um problemão. Poxa, só vai dar problemão se você realmente não teve uma gestão com um mínimo de qualidade. Porque se você tiver uma gestão com qualidade, você não tem problema de ter proximidade. Eu vejo pessoas incríveis que se afastam. Por que se afastou se é tão incrível? É porque tem dificuldade de contar, de conversar, de explicar. Ah, mas eu não tenho tempo para mais nada porque eu fico empilhando papel. Então tá errado. Quando a empresa institui o modelo em que você investe todo o seu tempo preparando desculpas para dar para quem está em cima, você esquece de quem está com você. E isso faz com que a empresa define. Ou seja, você precisa reestruturar a forma para você conseguir se conectar com o como. E aí as coisas vão acontecendo. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, além, obviamente, de estar próximo. Então, as pessoas me chamavam para dar palestra de o CEO solitário. Eu falei, ferrou, cara. Porque, eu não sou esse cara aí, entendeu? Eu fico junto mesmo. Claro que não é em tempo integral, mas todo o tempo que eu posso. A outra coisa que eu estava mencionando, que eu gosto muito, é de seguir o coração. Ultimamente, as pessoas têm sido muito rígidas. Talvez até um tanto quanto frias. Aí eu tenho amigos executivos e eles se justificam dizendo, poxa, mas eu não posso contar tudo. Aí eu digo, por que não?
Não, porque tem coisas que são confidenciais. Eu tô debaixo de o famoso NDA, né? O Non-Disclosure Agreement. Bom, tudo bem, se você assinou um contrato que você não pode falar, ok. Mas você assina um contrato que não pode falar tudo? Não, claro que não, só algumas coisas. Então tá bom, então não fala algumas coisas, mas fala quase tudo. Como que você quer que uma pessoa tenha sucesso num jogo que ela não sabe a regra? Você tem que contar. Então tem que ir lá e tem que falar mesmo. Eu adorei o Rádio Peão, porque eu era o cara da Rádio Peão, contava tudo para todo mundo. Então as pessoas falavam na Rádio Peão coisas extremamente estratégicas e importantes em que elas tinham que mergulhar. E elas sabiam como mergulhar e o que tinham que fazer. Porque eu, pessoalmente, falava para todo mundo. E eu gosto disso. Eu acho que isso é ser honesto e justo com as pessoas. E aí, se elas podem saber da regra, elas podem seguir o coração. Porque o seu coração manda você ficar ou você sair. Seu coração manda você fazer ou boicotar. E aí ela tem que se expressar com franqueza e ser honesta também. Porque tem pessoas que podem não se vincular em absolutamente nada com o que está sendo dito e pode ter a opção de ir embora. O que a gente não pode é dar o benefício da dúvida. Porque a pessoa mergulha na inércia e acha que está certa. Então, nos ambientes empresariais mais modernos, não tem espaço para inércia. A gente precisa fazer resultado, a gente precisa fazer juntos, a gente precisa estar próximos e conversar sobre tudo, para que a gente consiga mover a empresa e resolver os problemas, porque infelizmente eles vão acontecer o tempo todo. Então, se a gente combinar a proximidade com essa legitimidade, dessa ingenuidade controlada, sabe? De seguir o coração, mas não é fazer besteira. Eu tenho um grande amigo, CEO de uma grande empresa, que diz assim: a gente fala do benefício de poder ter o protagonismo do dono, sabe? O olho do dono. E eu acho isso tão legal, porque isso é um convite ao protagonismo. Mas não é pro cara vir e fazer do jeito que ele acha, do jeito que ele quer. É do jeito que faz mais sentido para o todo. Só que com o protagonismo de quem acredita naturalmente naquilo. Então não é, então é olho do dono, então eu vou fazer o que eu quiser, inclusive nada. Não, não é isso. É um protagonismo incrivelmente amplo que te torna autônomo, mas seguindo por um caminho que faça sentido para o coletivo, pô. Então as pessoas deturpam muito. Eu gosto de pensar nessas coisas como pilares que pavimentam carreiras, que fazem as pessoas serem mais felizes e que nos realizam um pouco mais. Porque se a gente pensar no ambiente de trabalho só como um lugar que eu tenho que ir, é muito chato, né? Márcio, você falou sobre essa questão de ouvir as pessoas, dialogar com elas. Mas esses dias, por exemplo, eu ouvi de uma pessoa assim: mas a gente vai envolver todo mundo na discussão, eu tenho medo que isso prejudique a tomada de decisão. Porque vai virar uma bagunça, enfim. Então, As às pessoas vezes vão falar coisas que elas não deviam falar. Enfim, então a visão era que isso prejudicaria a tomada de decisão e não o contrário, né? Enriquecendo essa tomada de decisão. Por que os líderes ainda pensam assim, dessa forma? Eu acho que impor e mandar e fazer uma gestão top-down é muito mais fácil, né? E as pessoas já estão tão sem tempo. E se elas imaginarem que tem que fazer ainda um ambiente democrático, dialogado, elas podem dizer assim: Deus me livre, né? Eu já não estou conseguindo chegar na minha casa às 10 da noite, então se eu for discutir com as pessoas ainda, eu vou dormir na empresa, né? Pode ser uma desculpa boa, né? Então, mas eu prefiro pensar de um outro jeito. Tem um professor que eu conheci, chama Ludo, do INSEAD. Eu estudei lá em 2000 e pouco, não lembro, faz mais de 10 anos. Eu não concordava com quase nada do que ele dizia, mas teve uma coisa que me marcou. Que ele diz o seguinte: as melhores decisões são aquelas que as pessoas querem executar. Então não adianta absolutamente nada eu tomar uma decisão solitária, porque é mais viável, porque eu não faço debate, assim eu decido e acabou, e fica bem rápido de fazer isso. Só que depois na prática ninguém cumpre. É como empresas que às vezes me chamam, falam assim: a gente já fez a estratégia, mas a gente chamou você para ajudar a gente a fazer o rollout. Eu falo disso no livro. Pô, nada mais chato do que isso. Eu falo: cara, desculpa, eu não sou bom de fazer rollout. Tipo, ou a gente faz uma construção que as pessoas participam, ainda que elas não sejam as
únicas e exclusivas decisoras do processo, elas façam parte dele, ou então não vai rolar, porque você vai me contratar para fazer o rollout, eu vou te cobrar caro e não vai funcionar. E aí você vai olhar para minha cara e vai falar assim, pô, você cobrou caro e não virou, né? Então, não vira mesmo. Por quê? Porque esse negócio só funciona se nascer alinhado. Porque as pessoas optam por fazer ou por te enganar. Depende do tempo que você investe conversando com elas. E isso faria com que aquela senhora da linha de produção exercesse todo o passo a passo dela, ou mudasse o passo a passo, né? Poxa, mas imagina que legal seria. Você fala assim, pô, mas peraí, eu tenho uma fábrica, tem 90 mil colaboradores, eu vou conversar com todo mundo? Bom, peraí, se você tem 90 mil colaboradores e é uma empresa no padrão, vamos falar de um padrão medianamente automatizado, você deve ter pelo menos uns 3 mil líderes. Bom, se você tem 3 mil líderes, 90 mil pessoas, dá para falar com todo mundo sim. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por mês. E um papo bom, hein? Um papo aí de algumas horas com cada pessoa, uma vez por mês. Ou seja, não há nada que não seja dito. Não há nada que não seja tratado. Tudo pode ser dialogado. E se alguém de forma teimosa e mesquinha não quiser fazer, não quiser ajudar, não vai cumprir, mas não traz proposta, bom, simples. Aí você pode usar o último mando que caberia a um líder. Manda embora. Agora, o diálogo, a convergência são disponíveis. Eu tentei patentear diálogo e convergência, não consegui. É domínio público. Então não adianta você procurar na filosofia de gestão do Márcio coisas incríveis, porque as coisas incríveis já estão na humanidade desde quando a gente existe. Diálogo, respeito, participação. Eu coloco algumas formas para fazer com que as pessoas queiram. Só isso. E se as pessoas quiserem, a gente transforma empresas, cidades, países. Porque ultimamente o que as pessoas querem é ir embora. Eu quero ir para minha casa. Nossa, isso aqui é um porre. Tá faltando conexão. E a gente precisa encontrar essas conexões. E obviamente não vai ser fácil. Claro que vai dar muito mais trabalho. Mas vai garantir a existência e o sucesso de quem correu o risco de fazer. E deu trabalho até para você, né? Quando você era presidente, o Márcio resolveu viajar pelo interior para conversar com os eletricistas da companhia que ele liderava. Como é que foi esse processo, Márcio? Eu tive um CEO antes de mim que ele me ensinou muita coisa. Ele fez uma verdadeira revolução industrial na empresa e falou que a gente precisava se encontrar com as pessoas. Então eu também não tive criatividade em tudo e tirei tudo da minha cabeça. Eu aprendi muito, inclusive, com ele. E eu falei, puxa, que legal. E ele ia para as regiões no interior. E, obviamente, cidades que não tem voo, né? Tem que ir de carro, é longe para burro. E aí ele chegava lá e falava das máquinas. Eu achei legal a ideia. Mas eu achava que a revolução das pessoas ainda estava pendente. Então eu peguei a ideia de ir até as pessoas para falar delas. Ele ia também e falava das máquinas. Eu falei, puxa, mas eu preciso vir aqui para falar das pessoas. E quando eu fiz isso, nossa, fui muito criticado. Muito. E virou o muro das lamentações. As pessoas reclamavam de tudo. Coitado de mim. Sofro tanto. Eu queria só uma chance que você me desse bolsa de estudos, ou dobrasse meu salário, multiplicasse meu bônus por 5. Olha, é coisa simples que as pessoas querem. Acontece que essas mesmas pessoas, depois de pouquíssimo tempo, entendendo de fato que essa nova cultura de progressão, de propósito, com produtividade, com valores mais robustos e sólidos, mudaram as próprias vidas. Elas não saíram da empresa. Elas passaram a estudar. Elas auto-organizavam os turnos de trabalho para viabilizar. Ou seja, se tornaram protagonistas da própria vida. A empresa se beneficiava? Claro, nós multiplicamos o lucro. Mas elas também. Nós nunca tivemos tantos engenheiros, engenheiras, administradores, advogados sendo formados. Nós precisamos pedir até uma autorização do Tribunal do Trabalho para garantir que pessoas pudessem fazer estágio na empresa onde trabalhavam, não remunerado.
Por quê? Porque eles falavam assim, poxa, mas a gente se forma engenheiro, mas a gente continua trabalhando no campo. A gente precisa de uma experiência comprovada para um dia poder de fato exercer a engenharia, porque nós não temos vagas para tantas pessoas aqui. Então alguns de nós vamos ter que sair da empresa. Aí muita gente dizia, pô, você está preparando a pessoa para ir embora? Eu digo, eu estou preparando a pessoa, ponto. Se ela vai embora ou não, depende da nossa competência de crescer. Porque se a gente crescer, nós temos oferta de pessoas incríveis que querem ficar. Mas se a gente não crescer, nós precisamos dar dignidade a ela. E ela vai conseguir isso, eventualmente indo embora. Mas se for embora, fale da gente. Continue se conectando com o que nós acreditamos. Então a empresa vai se multiplicando, vai crescendo, vai melhorando, pessoas vão indo, pessoas vão vindo. E eu gosto de lembrar do nosso primeiro programa de estágio. A gente queria encontrar 20 pessoas e tivemos não mais que 300 inscritos. E no último já tinha 60 mil inscritos. Ou seja, as pessoas querem coisas boas. As pessoas acreditam nisso. E elas não precisam de mais dinheiro. Obviamente, sempre bem-vindo. Mas elas não estão buscando essencialmente isso apenas. Elas querem a possibilidade de vencer, de ser bons exemplos, de fazer as coisas certas, do jeito certo, porque elas acreditam. E isso traz um salário melhor, condições melhores para a família. Então, é uma construção um pouco mais complexa, mas que dá excelentes resultados. Usando 2 clichês corporativos, essa nova liderança da qual você fala tem muito mais brilho nos olhos do que sangue nos olhos. Mas essa liderança, ela é só paz e amor? Ao contrário, quem está vivendo mais perto de mim sabe, eu não tenho nada de paz e amor. Obviamente eu procuro nas minhas orações matinais 5 coisas: saúde, segurança, paz, amor e felicidade. Eu busco isso todos os dias na minha vida. Mas entre amor e paz, eu prefiro justiça e coerência. Se um investidor coloca o dinheiro dele no negócio, gera empregos e tem o objetivo de trazer a rentabilidade que foi objetivada, eu vou fazer acontecer. E tenho a opção de fazer com as pessoas, que é algo novo, que é algo raro. E não existe baixa performance nesse modelo. Esse modelo é um modelo de alta performance. Mas não porque tem um monte de meta, porque tem muitas caixas para enfiar as pessoas, mas sim porque elas querem. Então, quando eu gosto muito de dizer, e digo isso frequentemente, a gente aumenta a rentabilidade do negócio de uma maneira incrível. Eu sou financeiro, pô. Eu lembro de coisas ainda da antiga do financeiro, das demonstrações de origem e aplicação de recursos. E também vivi muito tempo no novo, remessa de dividendos o tempo inteiro. É o tal do more e before, mais e antes. E eu gosto muito, muito mesmo do eu posso fazer muito mais com muito menos e muito melhor, desde que as pessoas queiram. Então eu não posso esquecer delas. Eu tenho que buscar conectar com elas. Não posso sair dando bolsa de estudos para todos, mas eu posso fazer com que eles lutem e queiram estudar, com que eles se organizem, com que eles se sintam novamente úteis e importantes. Talvez, como dono de uma empresa, eu pudesse ter feito um pouco mais. Mas como executivo, que era, e agora não sou mais, né? Eu acho que foi bem divertido poder fazer sem ter dinheiro. As pessoas pensam, para fazer a implantação de uma filosofia nova de gestão precisa de dinheiro, né? Então uma empresa grande, cheia de dinheiro é super fácil. Errado. Errado, porque sobretudo os investidores internacionais, eles não querem investir nisso. Eu conto muitas vezes a conversa que tive com o CEO global. Ele falou assim, você vai arriscar nessa filosofia? Eu falei assim, eu pretendo arriscar nessa filosofia. Ele falou assim, arrisca com o seu dinheiro, não com o meu. Eu falei, puxa, mas eu gostaria muito de fazer. Aí tive que explicar a lei das SA. Se eu lesar o seu patrimônio, você fica com o meu. Ele falou assim, puxa, nesse nível que você acredita nisso? Sim. Ele falou, então faz. E poxa, quanto resultado numa empresa ótima você melhorar 38% a margem de resultados. Numa empresa que já era uma das melhores por 14 anos consecutivos, você conseguir ser melhor ainda.
Nós tínhamos um clima organizacional de 60% e nós chegamos ao recorde da Você S.A. no ano de 2014, se eu não me engano, 98,3%. O que mudou? Mudou foi a nossa forma de fazer. Então a gente consegue fazer muito mais dinheiro, mas da forma certa. E a forma certa é a forma que conecta uma empresa com a sua razão de existir. Por que a empresa existe se não para fazer coisas boas para as pessoas? Sejam produtos ou serviços, para torná-los acessíveis, para fazer com que mais gente possa usufruir e confiar naquilo. Então foi isso que foi a nossa jornada. Obviamente, para as empresas é resultado na veia, mas a gente adora que o como seja bom. Para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, eu queria, Márcio, que você desse um conselho para quem está entrando na filosofia de gestão, na nova liderança, para não desistir, porque o caminho às vezes é bem difícil, né? Durante a minha jornada, muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas, mas muitas mesmo. Eu falei, poxa, eu já vivi uma vida com tão poucas opções. A minha mãe empregada doméstica, meu pai metalúrgico. A opção é algo que eu nunca tive. Por que eu vou desistir agora? Eu não tenho a opção de desistir. Eu tenho que conseguir. Porque seria muito frustrante viver uma vida inteira e construir uma carreira, estudar, trabalhar todos os dias por tanto tempo e não produzir o que eu chamo de um legado, que se conte pelo menos aos filhos e faça com que eles encontrem sentido na vida que eles terão. Então, se você não tem estímulo para fazer ou para arriscar, ou já está cansado, pense, não tem ninguém importante para você na vida? Faz pela outra pessoa. Se você não pode fazer só por você, e obviamente pode ser ainda mais eloquente fazer por alguém. Eu gosto de coisas assim que a gente chama, eu tenho um amigo engenheiro, ele fala coisa pra zerar o QI, sabe? Aquela que você assiste assim, que é uma bosta, mas você assiste. Eu assisti uma série recentemente, e eu usei até um trechinho dela que eu acho que pode ser uma conexão boa aqui pra gente encerrar. Chama The 100. Você que tá ouvindo esse podcast deve falar assim, puto, o Márcio realmente gosta de coisa ruim. Então, a primeira temporada é bem ruim mesmo, mas ela tem as outras são até razoáveis, a última é péssima. É cheio de spoiler também o meu comentário. Mas tem um momento que, bom, acontecem coisas lá que você tem que assistir pra ver. E aí tem um momento que eles decidem que na estação orbital eles têm que eliminar 300 pessoas porque vai acabar o oxigênio. E se eles eliminarem 300 pessoas, eles conseguem ganhar um pouco mais de tempo para tentar buscar uma solução. Mas como é que elimina? Tem, sei lá, 1000, vai eliminar 300. Qual o critério? Pensa nessa equação e imagina o quão difícil é. E aí, tinha gente que queria contar, tinha gente que não queria contar. Aí, obviamente, alguém foi lá e contou. E aí, quando a pessoa contou, aconteceu uma coisa que eu acredito muito profundamente. Que quando você fala a verdade para as pessoas, sobre o que você sente, sobre o que você pensa, você encontra caminhos. E aí o caminho que foi encontrado lá foi o seguinte, eles tinham tentado fazer aleatoriamente escolha de um lugar para desligar o oxigênio e morrer todo mundo que estava lá. Aí, a hora que eles contaram, virou uma baita rebelião. E aí, bateram na porta do conselho. Aí o presidente do conselho falou, pode abrir a porta. Imaginando que fosse ser morto. Abriu a porta, um cara entrou, tirou a identificação dele do pescoço, pôs na mesa e falou assim, eu sou um dos que me ofereço para morrer pela minha filha. E aí foram entrando pessoas e cada uma delas dizendo o porquê se oferecia para ser um dos eliminados pela existência dos demais. 300 pessoas lá no episódio fizeram isso. E eu acredito nisso, sabia? Se você não vê razão para fazer por você, faça por alguém, pô. Faça porque a gente vai melhorar o Brasil, faça porque a gente vai melhorar a nossa família, faça porque a gente vai melhorar algo. É inadmissível que a gente fique 30, 40, 50 anos trabalhando e não melhore nada. Nós temos uma chance. Ela está posta. Nós já temos caminhos e, graças a Deus, nunca faltou vontade de trabalhar e inteligência para a nossa gente. Agora é fazer.
Ótimo, Márcio. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas acabou em grande estilo. E vai chegando ao fim o 16º episódio do Rádio Peão, podcast da Você S.A. Eu agradeço muito a sua presença. Prazer. Eu que adorei, não sabia que ia ser tão legal. Que bom que você gostou, Márcio, a gente adorou também. Esse podcast teve produção minha, Elisa Tosi, a edição sonora de Rafael Bertazzi e a trilha de Chico Labels. Deixe a gente saber se você gostou desse episódio enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você S.A. ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E você já sabe, toda quarta-feira, às 6 da manhã, tem episódio novo do Rádio Peão no ar. Você encontra a gente no Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addicted e Pocket Cast. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!